Salve pessoal, Slack Jeff, seja muito bem-vindo. Vou fazer um vídeo aqui de 5 erros que eu cometi ao iniciar com Linux na época, né? Que hoje eu não faria novamente, tá? Hoje eu faria bem diferente. E bota aí no comentário quais foram os seus 5 erros que você trocaria hoje. O primeiro erro foi ter me tornado cheetah, tá? Quando eu iniciei com Debian lá em 2005, há muito tempo atrás já, né? Então eu tive um processo lá de usabilidade com Debian, eu aprendi a mexer bastante com Debian. Em 2008 eu passei a utilizar a distribuição Slackware Linux, então desde 2008 eu venho utilizando a distribuição Slackware Linux. Claro que eu tive uma experiência aí nos últimos anos com outras distribuições, tá? Mas eu acho que se eu tivesse pegado um Debian na vida, só ficado com Debian, ou até pegado um Ubuntu, Linux Mint naquela época, talvez a minha visão hoje fosse um pouco diferente, tá? Ainda bem que eu consertei isso nesse ano, né? Nesse ano de 2021, acabei consertando e aí eu acabei testando outras distribuições, tá? Então acho que esse processo de cheetah aí acabou ficando um pouco de lado. E o cheetah, tudo que você faz e defende com unhas e dentes, eu acho que é um processo meio chato, né? Acaba gerando muita briga, muita confusão, então é bom a gente deixar esse processo de defender as coisas com unhas e dentes um pouco de lado, né? Então esse foi o meu primeiro erro, ter se tornado cheetah já desde o início, com o Slackware, tá? Bom, deixamos de lado. O segundo erro foi não me importar com certificação no início também. Eu achava que certificação era de Linux, né? Ele era um processo que não valeria a pena vestir o dinheiro, né? E sim ser autodidata, sem certificação, a gente já conseguia arranjar emprego na área, né? Trabalhar na área, enfim, né? Eu achava que isso não era tão necessário. E cara, é necessário, tá? A certificação é necessária, a gente precisa ter certificação Linux, senão dá ruim, né? A gente precisa mostrar, provar conhecimento, porque senão realmente dá bastante ruim, tá? Então o segundo erro foi não ter me importado lá no início com certificação, né? Devia ter, sei lá, pensado no futuro e acabei não pensando muito lá no início. O terceiro erro é ter usado o Linux mais como hobby, tá? Já que a gente pegou na área, trabalhou também, só que eu sempre usei mais como hobby no início. E achava que aquilo não ia dar muita coisa não. E hoje o Linux ele está em praticamente, sei lá, se botar 100 servidores que hospedam dados, fazem backups, enfim, servidores em geral, a gente vai ter uma fatia gigante que o Linux faz parte, tá? Então normalmente vai ter Linux ou um BSD rodando, né, com um BSDzinho lá. Mas normalmente é Linux, tá? O Linux é muito utilizado em servidores. Então, se você não quer pegar na área, né, trabalhar na área, tudo bem, mas se você quer ingressar na área, não faça somente como um hobby, tá? Faça de uma maneira mais profissional, utilize distribuições que vão te dar um futuro, como por exemplo o Debian, que é muito utilizado, família Red Hat, né? A gente tem o Fedora Server também, mas normalmente um CentOS, o antigo CentOS, ou o Rock Linux, que é do mesmo criador que o CentOS, você pode ir lá e usar essas distribuições para também até tirar uma certificação Red Hat, depois um CompTIA, depois um LPI, é bem interessante, tá? Então, se você quer seguir na área, não se prenda somente ao ficar no hobby, tá? Faça uma coisa diferente. Então esse foi o meu terceiro erro. O meu quarto erro aqui é ter usado somente softwares que me forçaram a ser utilizado. Eu usei por muito tempo o Emacs, por exemplo, tá? Não trabalhando com servidores, mas ficando mais... ia numa empresinha ali, uma empresinha lá, a gente usava muito Emacs, por exemplo. Depois passou a utilizar muito Vim ou VI. E eu sempre não entrava muito bem esses editores, mas por uma coisa mais pessoal mesmo, entendeu? Eu sempre gostei de Nano. Depois que eu conheci o Nano, há muitos e muitos anos atrás, eu me interessei bastante por ele. Então eu usava em casa o Nano e no trabalho acabava utilizando o Vim ou até mesmo o Emacs. E não eram editores que me suprimiam, sabe? Não ia muito bem, eu não conseguia trabalhar muito bem com eles. Eu tenho um pouco de conhecimento com ambos, só que não ia muito bem, tá? E fora outros softwares também que eu achava que era melhor, que poderia ter sido integrado, mas por um chitismo mesmo da empresa, eles acabaram que vamos usar só isso, e aí tinha que engolir aquilo lá, né?
Então, hoje em dia está diferente, a gente consegue chegar, por exemplo, hoje o Nano, por exemplo, vem em algumas distribuições de servidores por padrão. Então, se você gosta de usar, por exemplo, no editor Nano para editar seu texto, porque eu vejo assim, o editor de texto é somente um editor de texto, né? Eu acho que ele não deve fazer nada além disso. Então, hoje as coisas estão mais maleáveis, você consegue chegar para o seu gerente e falar, eu quero usar esse editor, será que tem como? Né? Então as coisas são mais maleáveis, então não deixa botar na goela abaixo o software que tem que ser utilizado e ponto. Você pode debater e ver o que é melhor para você e melhor para a empresa também. Até porque você está utilizando uma coisa que você mais gosta, acaba que você produz mais, né? Então é interessante a gente trocar uma ideia hoje também, né? Outra coisa, o quinto ponto, eu vou fazer 6 pontos aqui, tá? Estamos de férias aqui, de boa, vamos fazer 6 pontos. O quinto seria ter ignorado a segurança só porque eu estava utilizando o Linux. A estrutura do Linux, galera, ele é bem diferente do Windows, tá? Bem diferente mesmo. Até porque, por isso que não tem tanto vírus para Linux, mas tem, né? Por isso que eu ignorei tanto essa parte de segurança. A estrutura que ele é administrado, a arquitetura em geral, a forma que ele é utilizado para instalar, por exemplo, softwares, normalmente você vai instalar somente como root, ele não é tão fácil para entrar no modo administrativo, tem que ter uma senha, uma forma de se autenticar, né? Então tudo isso envolve mais segurança no Linux, mas sim, tem também vírus, tá? A gente tem que tomar cuidado, poucos vírus, mas tem. Então eu sempre ignorei essa parte de segurança, tá? E hoje em dia a gente não pode dar vacilo, cara, né? A gente, os hackers, os black hats, por exemplo, que fazem invasão no servidor, eles sabem, eles normalmente utilizam algum Nix, né? Algum Unix aí, um Linux, um BSD, então eles sabem trabalhar muito bem. Eles sabem as vantagens e as desvantagens também que tem em cada sistema, tá? Então para produzir um vírus é muito fácil, né? Algo que quebre o seu sistema, uma virose, é muito fácil ser produzido. Então hoje sim, a gente tem que se preocupar também com segurança nas distribuições Linux ou os BSDs. A gente tem que ter essa questão também. E lá na época eu não me preocupava. Eu falava, isso aqui não tem, esse negócio é seguro. E não é bem assim. É mais blindado, só que tem que tomar cuidado, tá? Então se especialize também nessa questão, né, de segurança em ambientes, em servidores, NICs em geral, tá bom? Hoje vale bastante a pena e o povão aí que contrata, eles também verificam essa questão, né? Essa pessoa manja bem de segurança, de redes, enfim, tá? E a última questão, aqui o nosso 6º lugar, é ter, e não mais importante também, é ter ignorado o AWK ou AWK e a linguagem PER, né? Na verdade, quando a gente fala de extração de dados, tá? O AWK ou AWK é uma linguagem de programação para trabalhar com manipulação de dados, né? De arquivos, na verdade. E ele é uma linguagem bem antiga. E ele consegue trabalhar de uma forma bem rápida, mais que Shell, tá? Então é uma linguagem à parte. Shell, por exemplo, Shell Bash é uma linguagem, o AWK ou AWK é outra linguagem. E na época pessoal, eu não preciso, eu tenho o grep, eu tenho o sed aqui que dá para trabalhar muito bem. Mas vai chegar um momento, até mandaram um e-mail esses dias, a pessoa fez um programa em Shell lá, queria extrair tanto a quantidade de texto, acho que era de um XML, e demorou tipo, sei lá, 1 hora. E ele fez com PER e demorou, se eu não me engano, 2, 3 minutos, né? Então, lá na época, hoje eu poderia estar mais avançado nessas linguagens, que era sim aprender bastante sobre a AWK ou AWK, né, e PER, tá? Então não vacile, se você está aí na área da programação já ou quer trabalhar com Linux, você vai ter que aprender o básico aí do AWK ou até mesmo do PER, tá? Para você conseguir trabalhar com extração de dados em geral, tá? Trabalhar com arquivos. Então, para ser mais rápido, para ser mais viável, aprenda a AWK ou AWK. Ela é uma linguagem extremamente versátil, né? Então, antigamente eu não me importava tanto e hoje eu já me importo bastante. Sempre falo para meus alunos para o pessoal estudar sobre, tá bom? E é isso, né? Esses são os meus 6 pontos aqui, na verdade, meus 5 erros que eu acho que eu não deveria ter cometido, poderia ter feito diferente, tá? Hoje a gente mudou, 2021 a gente conseguiu mudar, expandir mais a mente, ver novas coisas, né? E ver que nem tudo é forçado, a gente pode sim ter alternativas e conversar
sempre é interessante. Fechou, pessoal? Não esqueçam dos meus cursos, tá em promoção até dia 31, tá o link na descrição. E a gente se vê aí no próximo vídeo, numa live provavelmente. Abração a todo mundo e fui!